Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês que se ligam e gostam do nosso canal, convido todo mundo aqui para se inscrever nos Bastidores da Arquibancada, deixando seu like, compartilhando os vídeos, fundamental para o crescimento do nosso canal. Galera, é o seguinte, o assunto aqui é a seleção brasileira, né? Seleção que tem aí tido muitas dificuldades, trocas de treinadores constantes, né? Seleção em especial agora na eliminatória sofrendo demais contra equipes que sempre foram inferiores ao Brasil, né? E agora chegou o Ancelotti aí colocando toda uma banca, um nome muito grande, futebol mundial, né? Com salário astronômico, né? Muita badalação em cima do Ancelotti, e ele já estreou aí ontem pela seleção, né, pela eliminatória, 0-0 contra o Equador, né? E aí começam vários questionamentos sobre o trabalho que a seleção está fazendo, né? A justiça nas convocações. Eu queria dividir isso aqui com vocês no canal. Primeiro, que eu acredito que essa convocação especial do último jogo não foi ou não veio totalmente do Ancelotti, deve ter vindo uma base para ele, e ele fez essa primeira convocação, né? A dúvida aí que para no ar, principalmente para a galera que está acostumada a ver os jogos do Botafogo, né? São pelo menos sobre dois jogadores aí que foram talvez aí um dos principais jogadores do futebol brasileiro do ano passado. Eu quero falar de Igor Jesus, né, e Luiz Henrique, né? Luiz Henrique é tido como o rei da América, né? Ganhou o Libertadores, brasileiro, jogou um baita futebol em 2024 e continua jogando atualmente, diga-se de passagem. E o Igor Jesus, né, tá jogando muita bola, ano passado também foi decisivo demais. E a pergunta é, esses dois jogadores teriam vaga hoje na seleção brasileira, né? Em 2024, né, a gente sabe que essa dupla aí do Botafogo não só decidiu para o Botafogo, como para a seleção brasileira, né? Eles foram convocados ali naquela vitória sobre o Chile. Tanto o Luiz Henrique quanto o Igor Jesus, cada um fez um gol, decidiu a partida. A torcida do Botafogo comemorou bastante, né? E eles salvaram naquela ocasião o Brasil, que vinha tendo bastante dificuldade, então foram decisivos já no jogo contra o Chile. E aí na sequência, ali no jogo contra o Peru, né, o Igor Jesus, ele deu uma assistência para o gol, né, e o Luiz Henrique fez o gol, ou seja, eles foram decisivos novamente, né, decidindo aí a favor do Brasil. E a pergunta que fica no ar, né, é se existe aí meritocracia na seleção brasileira, né, e por que jogadores que estavam decidindo e foram bem nos jogos não continuaram sendo convocados. Não seria questão sim da meritocracia, mas também seria questão de continuidade de um trabalho, né? Gente que é mais da antiga aqui, está acostumado com a seleção brasileira, a gente via que os melhores jogadores aqui do país eram jogadores que eram convocados, a gente sabia de cor como jogava a nossa seleção e os nomes dos jogadores, né? Hoje em dia é muita rotatividade, a gente não conhece nem os jogadores que estão sendo convocados, e os dois, ou talvez um dos dois maiores jogadores que estavam jogando no futebol brasileiro na atualidade, o Igor Jesus e o Luiz Henrique, não são convocados. Realmente não, a gente não consegue entender, né? E a seleção brasileira continua penando com isso. E eu quero ouvir a opinião de você, torcedor do futebol brasileiro, que gosta da nossa seleção, torcida do Botafogo, torcedores de outros clubes também que acompanham aqui o canal. A gente quer ouvir a opinião de vocês. Por que Igor Jesus e Luiz Henrique não são convocados, se vocês convocariam, né? Lembrando que o Ancelotti esteve no jogo do Botafogo, né? No jogo passado da Libertadores, acompanhou o Igor Jesus e o Botafogo jogando com a menos. O Igor Jesus matou a pau no jogo, né? Foi talvez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo. E depois ele acompanhou o Pedro, né, no jogo do Flamengo, que não jogou absolutamente nada. O Flamengo passou até um sufoco nessa partida, mas ali já estava convocado. Mas você viu claramente que ele deve ter ficado encantado com o Igor Jesus, mas até então
a gente aguarda, né, Igor Jesus e Luiz Henrique na seleção brasileira e por que não está acontecendo isso se eles na seleção brasileira decidiram para o Brasil. Quero ouvir seu comentário, deixe seu like, senta o dedo no like, um abraço a todos, fogo neles!